Eu quero mostrar para você que a Bíblia nos dá uma visão do futuro. E o que o futuro nos reserva segundo a Bíblia? Eu quero ler para você primeiramente Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. A primeira coisa que a Bíblia nos reserva, que Deus nos reserva para o futuro, é a segunda vinda de Cristo. Jesus, as últimas palavras de Cristo no Apocalipse, em Apocalipse 22:20, foram: certamente venho sem demora. A volta de Cristo é a nota tônica, diríamos assim, das Escrituras. E quando Cristo voltar, ele vai inaugurar uma nova era, uma nova realidade, um novo mundo, uma nova vida para todos aqueles que creram nele e o aceitaram como Salvador. É por isso que você e eu devemos prestar muita atenção quando queremos ter uma visão sobre o que o futuro nos reserva. Devemos prestar muita atenção no livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação, e é uma revelação de Jesus Cristo, da história da humanidade, da igreja cristã, desde o passado dos dias de Cristo até o final dos tempos e início da eternidade. E quem estudar esse livro tem uma promessa. Tem uma promessa para o estudante deste livro que está em Apocalipse 1:3. Bem-aventurados ou felizes, né? Aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ou seja, já que o tempo da volta de Cristo está próximo, feliz é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as profecias deste livro. E o que este livro nos promete para o futuro? O que o futuro nos reserva de acordo com este livro? Muitas coisas. Além da volta gloriosa de Jesus, vamos ler Apocalipse 21, verso 4, que diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você já pensou um futuro maravilhoso como este? Quem é ateu, infelizmente, ele não tem essa perspectiva da eternidade. Para o ateu, normalmente a vida é nascer, crescer e morrer. Não há nada mais além disso. É ruim viver sobre esta perspectiva. Agora, quando você vive sobre a perspectiva de Cristo, de uma vida eterna, você sabe que um dia o planeta Terra será transformado, como diz 2 Pedro 3,13, e que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Ou seja, você e eu vamos viver num lugar onde não choraremos mais de tristeza, a morte não existirá, nós não teremos medo da morte porque ela ficará no passado. Viveremos num lugar onde não haverá luto, nem pranto, nem dor, nem medo. Você já pensou você viver 24 horas num lugar assim? É isso que a Bíblia promete. Esta é a visão do futuro que a Bíblia reserva, que Deus reserva para aqueles que creem em Jesus e o aceitam como Salvador. Essas pessoas vão desfrutar de um descanso supremo, o maior de todos os descansos, que é estar ao lado de Deus e viver num mundo sem qualquer, sem a mínima contaminação do mal. Só alegria, felicidade, desenvolvimento, prazer, tantas coisas especiais que nos aguardam. Então esta, em resumo, é uma das perspectivas futuras para nós. Para nós nos prepararmos para o tempo do fim, para a volta de Jesus que vai inaugurar esse descanso supremo, Deus nos deu profecias para que nós não sejamos pegos de surpresa.
De acordo com Mateus 24:36, é impossível você e eu sabermos o dia e a hora e até mesmo o ano da volta de Jesus. Isso não é algo que ele revelou para nós. Mas para não ficarmos perdidos, ele nos deixou sinais. E alguns desses sinais se encontram em Mateus 24. E eu convido você a ler Mateus 24. Só dando uma explicação que é a seguinte: Mateus 24 tem dois tipos de sinais sobre o tempo do fim. Tem sinais que se referem à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e sinais que se referem ao fim dos tempos mesmo, quando Cristo vai voltar. Então alguns dos sinais de Mateus 24 já aconteceram quando Jerusalém foi destruída. E outros estão acontecendo e a intensidade deles aumenta cada vez mais. Então, antes de voltar, Jesus previu que o mundo estaria numa situação tão caótica que aconteceria o seguinte. Vamos ler aqui Mateus 24 e vamos ler Lucas 21:11 também. Mateus 24, primeiramente o verso 3. No Monte das Oliveiras Jesus achava-se assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Agora ele vai começar a dizer o que ia acontecer antes dele voltar. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeiramente, surgimento de falsos cristos. Ok? Segundo, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras ou revoluções, não é? Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Isso é indício do fim, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Não parece que nós estamos lendo o jornal do dia de hoje? Não é? O jornal da semana passada? Tudo isso está acontecendo, aconteceu, e a intensidade aumenta cada vez mais. Verso 8, porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, e o último sinal de relevância é esse aqui, ó. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, verso 14, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, o último sinal para a volta de Cristo é a pregação do evangelho em todo o mundo. Só que antes de eu continuar nisso, eu me esqueci de um outro sinal de Lucas 21:11 que eu prometi para você. Você pode também ler Lucas 21 e ali repetem-se sinais de Mateus 24, mas também se acrescenta alguns sinais. Por exemplo, Lucas 21:11 diz que antes de Cristo voltar, haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares. Então, epidemias e fomes em vários lugares são uma realidade presente no nosso mundo e cada vez maior. Então, Cristo previu o que esses milênios de pecado fariam com a humanidade pouco antes dele voltar. E o último sinal para Cristo voltar é a pregação do evangelho em todo o mundo. E quando o evangelho for pregado em todo o mundo, para que todos saibam de alguma forma que Deus existe, que ele vai voltar, para que de alguma forma a pessoa tenha alguma revelação sobre Deus, quando isto acontecer, Jesus volta. Porque de acordo com 2 Pedro 3,9, ele não quer pegar ninguém de surpresa, mesmo que ele tenha de pegar muitos de surpresa, porque se negaram a preparar-se para este grande evento que é a volta de Jesus Cristo.